Na cena de abertura, um grupo de soldados rasos ataca a temida divindade cadáver com nada além de suas espadas enferrujadas, e eles realmente pagam caro por isso. Dezenas de soldados caem contra o monstro implacável antes que o salvador, Shagrua Edith Lugrid, também conhecido como o Destruidor de Calamidades, apareça para enfrentar o cara perigoso. Assim que está cara a cara com o demônio, Shagrua ataca com tudo, lançando seus feitiços e ataques mágicos mais poderosos para tentar subjugar o demônio, enquanto os clérigos que o trouxeram da igreja observam tudo acontecer. À medida que a luta se intensifica, os clérigos percebem o labirinto ficando maior e amaldiçoam o necromante por trazer mais mortos para o mundo deles. Após acertar o grande demônio com uma tonelada de ataques mágicos de espada, Shagrua faz uma pausa por um segundo para ver o que o necromante vai fazer em seguida. Aproveitando a oportunidade, o necromante lança um feitiço insano que surpreende a todos no labirinto. Para manter o herói ocupado, ele envia um dragão para eliminar Shagrua. Mas você acredita nisso? Shagrua mata o dragão sem nem suar. De qualquer forma, Shagrua enfrenta seu arqui-inimigo e continua impressionando os clérigos que estão assistindo à luta de uma distância segura. A princípio, os clérigos estavam preocupados com o herói, porque o necromante já havia convocado um exército para se proteger. Mas Shagrua leva um minuto para relembrar sua triste história em sua mente. Depois de derrotar o segundo dragão que o necromante enviou contra ele, Shagrua ativa seus olhos malignos e os usa para ver os espíritos e almas de todas as pessoas que o necromante matou. O necromante vê isso e tenta argumentar com Shagrua, apontando que eles têm praticamente os mesmos olhos. Mas Shagrua não negocia com terroristas. Então ele elimina uma parte do exército do necromante e continua matando cada um dos desgraçados até finalmente usar seu último neurônio para esmagar o resto dos esqueletos sob algumas pedras. Agora sobram apenas ele e o gigante esqueleto necromante, então Shagrua tenta convencê-lo a ter bom senso antes de lutarem. Ele diz ao esqueleto para parar de ser tão idiota, brincando com os cadáveres e almas das pessoas que matou e para mudar de vida para ser uma pessoa melhor. Mas o necromante, que está por aí há quase um século, sabe que é tarde demais para ele mudar. Então ele começa a criar novos sigilos, que nem mesmo Shagrua reconhece, e a entoar algumas encarnações para a batalha final. Shagrua se prepara para um sério ataque final e até recebe uma pequena ajuda de um dos clérigos atrás dele. Quando tudo se resume a isso, Shagrua e sua incrível magia de ataque o ajudam a vencer a luta. Antes que o necromante consiga piscar, ele já está lutando para se lembrar do que acabou de acontecer. Depois de mais alguns flashes e visões confusas, o necromante de repente acorda em um beco no Japão moderno como um adolescente do ensino médio. Ele está totalmente confuso com seu novo ambiente e quando toca sua garganta, encontra um pouco de sangue. O que aconteceu comigo? O necromante se pergunta enquanto caminha em direção à luz no final do beco. Ele sai e fica completamente impressionado com o quão moderno e eletrônico tudo é. Ele não consegue entender o que está vendo, então ele apenas vaga pelas ruas como um cachorrinho perdido. O que ele não sabe é que o corpo adolescente em que ele está foi morto por um grupo de mercenários assassinos de elite que foram contratados para recuperar o corpo. Um dos caras responsáveis, Takumi, fica preocupado quando vê o cara que eles acabaram de matar andando por aí como se nada tivesse acontecido. Ele envia seu drone para verificar e confirmar que realmente é o estudante que eles acabaram de eliminar. Takumi está confuso, então ele cancela a recuperação do corpo e observa o cara com sangue no pescoço parado parecendo perdido. Enquanto isso, o necromante, agora no corpo do estudante, aceita que foi reencarnado em outro mundo. Dessa vez, o mundo em que ele está tem paz eterna. Enquanto tenta pensar em seu antigo mundo, dois policiais aparecem depois de notá-lo vagando e ouvi-lo falando japonês. A princípio, o necromante não entendia o idioma, mas manteve a calma até usar sua magia para descobrir o que eles estavam dizendo antes de responder as perguntas. Aparentemente, os policiais estavam preocupados com o sangue na camisa dele e queriam ajudá-lo. Eles perguntam o nome dele, e o necromante dá o nome do dono original do corpo, Pouka Shinoyama. Infelizmente, quando os policiais estavam prestes a ajudá-lo, uma bela e estranha mulher pisa em um deles e arrasta Pouka de volta para o beco onde ele estava. Enquanto correm pelas ruas, dois esquisitos que se chamam Erazi e Iwa percebem a coisa estranha acontecendo, mas decidem ignorar e aproveitar o dia. De volta ao beco, a mulher maluca se apresenta como Misaki Sakimiya e pergunta se Pouka se lembra dela. Enquanto Pouka tem mais visões e flashes, Misaki o levanta no ar e o sacode fortemente. Assim que ela tem certeza de que ele está realmente vivo, ela volta para a razão principal de estar lá, que é para matá-lo. Enquanto Pouka agradece a ela por salvar sua vida, Misaki puxa a arma que usou para assassinar o verdadeiro Pouka antes e ataca o necromante. O necromante, também conhecido como o Novo Pouka, reconhece Misaki pelos flashbacks que tem tido dela e corre por sua vida. Enquanto isso, Takumi tenta se sentir melhor ao aceitar um contrato para matar uma criança. Depois de correr por um tempo, Pouka finalmente encontra um lugar para se esconder. Enquanto pensa em uma saída para sua situação, Misaki o alcança e o ataca. Na primeira parte da luta, Pouka desvia e bloqueia todos os ataques de Misaki. No entanto, assim que Pouka tenta fugir, Misaki perfura sua perna com uma barra de ferro. Pouka fica fora de combate por um tempo e decide partir para o ataque e derrubar essa maldita que está o atacando. Para fazer isso, ele joga uma das facas dela contra ela e a atrai para a parte mais profunda do edifício em que estão.
Logo, Misaki aparece e fala pra ele algumas coisas sobre o prédio. Acontece que aquele prédio costumava ser o local de execução da Yakuza, e a maioria das pessoas evita ele porque muitas pessoas foram mortas lá. Misaki então pergunta a ele se ele consegue ver os fantasmas na sala, e Pouka finalmente usa seus olhos malignos para dar uma espiada nas dezenas de fantasmas rodeando a mulher louca que vem para sua cabeça. Depois de murmurar mais algumas bobagens, Misaki parte para o ataque. Desta vez, Pouka, também conhecido como o Necromante, já tinha sua magia de volta, e melhor do que antes. Então, ele toma sua posição e apunhala Misaki com uma de suas enormes mãos esqueléticas antes de prendê-la na parede. Ele acha que isso deve ser punição suficiente para ela brincar com as vidas das pessoas ao seu redor. Enquanto Pouka está se acostumando ao seu tempo no novo mundo, Shagrua e os outros clérigos estão lutando para entender o que aconteceu durante aquele último ataque. Shagrua tinha quase certeza de que viu a alma do necromante, mas no último segundo, seus olhos malignos não conseguiram mais rastrear a alma do necromante, quase como se ela tivesse desaparecido no ar. Ao mesmo tempo, o necromante acorda completamente em seu novo corpo e agradece a Misaki por lhe dar uma nova chance de viver uma vida tranquila. Ele então começa a murmurar algumas mais bobagens, antes de finalmente perceber que acidentalmente matou Misaki durante seus últimos ataques. Toda tentativa de acordar o assassino foi inútil, e com o tempo ele ficou muito assustado com o que poderia acontecer a seguir. Antes que a história principal continue, o necromante nos conta como sua vida triste começou como um dos poucos nascido com olhos maus. Ao notar que seu filho nasceu com tais olhos maus, os pais do necromante o venderam aos feiticeiros da corte, onde ele foi treinado para se tornar um necromante e lutar pelo Império. Por anos, o necromante lutou bravamente pelo sucesso do Império, mas eventualmente a política e a ganância levaram à sua queda. Mesmo após perder seu lugar no Império, o necromante buscou levar uma vida pacífica. Assim, ele resignou seu feio e miserável eu a viver sozinho em uma caverna para a eternidade. Com o passar dos anos, o necromante percebeu algumas crianças perdidas vivendo nas cavernas com ele e fez questão de alimentá-las, dando-lhes frutas e carne diariamente. Embora ele não mostrasse seu rosto para elas, as crianças ainda apreciavam quem quer que estivesse ajudando-as, e o necromante ficava mais do que feliz em ajudá-las. Eventualmente, as crianças descobriram o esconderijo do necromante e o receberam de braços abertos, brincando com ele sempre que podiam. A vida era boa por um tempo, até que os humanos estúpidos descobriram o relacionamento das crianças com o feio necromante. Incapazes de aceitar tal relacionamento, eles pegaram todas as crianças, chamaram-nas de manchadas e impuras, e mataram-nas todas para limpar sua terra das crianças malignas. Ao descobrir a traição dos humanos perversos, o necromante vingou as crianças matando cada um dos desgraçados que as mataram. Depois de terminar com isso, ele voltou a viver sua vida sozinho, aprendendo tudo o que podia sobre feitiços de reencarnação. Como ele não podia mais morrer de causas naturais, esperou séculos por um herói aparecer e matá-lo, para que finalmente pudesse completar seu feitiço de reencarnação e se mandar daquele mundo frio e cruel. Com a chegada de Shagrua, sua missão foi completa, e agora ele enfrenta sua primeira morte no novo mundo. No momento, Pouka faz o seu melhor para acordar Misaki, mas infelizmente ela já se foi. Antes de fazer qualquer coisa, ele tem um colapso emocional sobre o quão estupidamente poderoso ele é, e se corrige logo em seguida. Enquanto isso, Takumi tem dificuldade em aceitar o que acabou de acontecer na frente dele. Logo ele recebe uma ligação de sua empregadora, Lisa, que pergunta por que ele estava demorando tanto para entregar o último trabalho. Takumi envia para ela um vídeo do incidente de Pouka com Misaki e espera pela resposta. Enquanto isso, Misaki relembra seus momentos mais queridos enquanto sua vida lentamente se esvai. Acontece que Misaki nem sempre foi tão louca quanto é agora. Nascida de um pai e uma mãe amorosos, Misaki sempre experimentou o amor parental desde o início. No entanto, tudo isso mudou uma noite quando um assassino em série atacou e matou seus pais bem na frente dela. Durante anos, ela condicionou sua mente para se tornar como os assassinos em série, antes de finalmente rastrear e matar o desgraçado que matou seus pais. Depois de realizar a missão de sua vida, ela ainda não estava satisfeita com a vida. Embora já trabalhasse para a organização na época, Misaki ainda queria saber como era matar pessoas boas e sair impune. Ela não ligava para o que os outros tinham a dizer sobre ela, e em vez disso, procurava empregos que envolvessem matar pessoas com quem ela não tinha problemas. Então, surpreendentemente, ela não sentia nada e ainda queria mais. Para alcançar esse nível de sucesso em sua vida, ela percebeu que precisava se matar. Com isso em mente, ela subiu na borda de um prédio alto e se preparou para pular e acabar com a própria vida. No entanto, assim que está prestes a conseguir, Takumi a chama e a instiga a voltar para terminar o trabalho que foi enviada. Inicialmente, Misaki ficou chocada ao ouvir que o garoto que ela havia eliminado mais cedo estava de volta. E correndo, mas eventualmente ela se organiza e corre para terminar o trabalho. Antes de reviver o resto de suas memórias, ela se sobressalta de volta à vida e se encontra deitada no chão perto do drone de Pouka e Takumi. Ela pergunta a Pouka por uma explicação, mas então, novamente, Pouka estava muito impressionado com o grande peito dela para oferecer qualquer explicação. Misaki eventualmente pede a Pouka para explicar como ela está viva, mas então Pouka a informa que ela renasceu com magia e ainda não voltou à vida. É muito mais seguro chamá-la de zumbi, já que Lisa assente para confirmar que ela está morta. Então, a pergunta na mente de Misaki agora é: o que aconteceu enquanto ela estava morta? Certo? Então escuta isso.
40 minutos antes de ela supostamente voltar à vida, Takumi, o cara da informação da organização e operador nos bastidores, ligou para Lisa e sua equipe para que pudessem verificar as coisas por si mesmos. Quando Lisa chega lá, ela fica impressionada ao ver sigilos e enormes partes de esqueletos por toda a sala. Ela se certifica de que não está alucinando antes de deixar Pouka terminar o que quer que esteja fazendo com o corpo de Misaki. Uma vez que ele termina de aplicar um pouco de magia na ferida mortal de Misaki, ele se vira e quer saber quem está olhando para ele. Lisa se apresenta e apresenta seus amigos como os melhores amigos de Misaki e pede a Pouka para explicar o que aconteceu com a querida amiga deles. Depois de explicar como ele matou Misaki inicialmente, Pouka continua a contar como ele usou magia de ressurreição para consertá-la e juntá-la novamente. Quando Lisa e os outros ouvem Pouka falando sobre magia, eles congelam e exigem que o impostor dê provas de que estava realmente usando magia. Pouka, também conhecido como o Necromante, aprende rapidamente da maneira difícil que magia não existe neste mundo. Para não se envergonhar, ele se livra dos sinais de feitiço e tenta fingir que foi uma alucinação coletiva. Claro, Lisa sabe que não está alucinando, então ela o confronta e diz para ele parar com isso. A resposta de Pouka: ele convoca seus feitiços de ataque e se prepara para derrotar todos. Mas antes que as coisas fiquem muito violentas, Lisa, a líder idiota, pede um tempo para pensar. Pouka concede o tempo que ela pediu e observa as armas estranhas que os capangas dela estão carregando. Assim que o silêncio estava prestes a ficar estranho, todos ouvem sirenes de incêndio tocando do lado de fora. Mesmo que devessem responder à emergência, eles decidem ficar com seu amigo. Takumi faz uma pequena investigação e descobre que há um incêndio no edifício Shakuzawa, uma creche onde órfãos da Yakuza e outras crianças são cuidadas. Pouka fica preocupado ao ouvir sobre as crianças em perigo e pede a Lisa para contar mais sobre o incêndio, o que ela faz. Depois de ouvir o suficiente, ele imediatamente quer ir lá para poder salvar as crianças. Quando perguntam por que ele se importa tanto, ele diz que é porque as crianças não deveriam sofrer a mesma dor que ele sentiu ao ser queimado antes. Lisa, feliz com a resposta dele, faz Takumi levá-lo ao prédio. Pouka atravessa as ruas rapidamente para chegar ao edifício Shakuzawa. Assim que ele chega lá, ele avalia a situação e sente a força vital das crianças. Antes que o drone do Takumi possa sequer piscar, Pouka se joga na sala em chamas e infunde as almas dos pais mortos em esqueletos, para que os pais possam levar seus filhos para um lugar seguro. Quando ele termina, Pouka desaparece da vista da mídia e volta a fazer suas próprias coisas. Takumi verifica as notícias e vê os esqueletos. Mas antes que ele possa reagir, ele decide levar o seu tempo para entender o novo amigo deles. Ele avisa Lisa para ficar longe do esquisito, mas Lisa diz para ele ir até aquele prédio para que possam ver Misaki voltar à vida. Com Misaki de volta em pé, Pouka começa a trabalhar com Lisa para discutir seu próximo objetivo, alcançar a verdadeira paz. Ele pergunta a Lisa a melhor maneira de conseguir isso neste mundo, e Lisa lhe diz que ele precisa de poder e dinheiro. Então ela pergunta a ele qual é sua motivação para estar lá, e Pouka lhe diz que ele só está procurando uma vida tranquila onde quer que ele acabe. Depois de ouvi-lo desabafar, Lisa fica comovida e se oferece para ajudá-lo. Ela se apresenta oficialmente como a intermediária dos assassinos e designa Misaki e Takumi como seus novos ajudantes para ajudá-lo a navegar pela vida na Tóquio moderna. Depois de entender seu novo papel, Takumi fica emocionado e decide se juntar a Pouka no centro da cidade. Alguns dias depois, Pouka, Takumi e Misaki se estabelecem em seu novo esconderijo. Misaki relaxa, assistindo a um vídeo dos esqueletos postado online, enquanto Takumi e Pouka movem suas coisas para dentro. Durante a mudança, Takumi fica ansioso e pergunta a Misaki se isso a incomoda, viver com o cara que a matou. Muito pelo contrário, Misaki está muito animada em morar com alguém tão estranho quanto ela. Na verdade, ela adora a presença de Pouka e o respeita por ajudá-la a realizar seu desejo final de morrer. Takumi suspira, arrependido de ter perguntado, mas continua discutindo coisas com Pouka. Pouka, no entanto, o ignora, e em vez disso, agradece por ajudá-lo a se adaptar a este novo mundo estranho. Takumi fica um pouco nervoso, perguntando se Pouka está realmente bem em ficar no prédio de tortura. Pouka diz que está bem, mas então Takumi pergunta sobre a família do verdadeiro Pouka e como ele vai enrolá-los indefinidamente. Pouka diz que já os enganou, fazendo-os pensar que o verdadeiro Pouka está em uma jornada de autodescoberta, já que é férias de verão na Terra. Para vender, Pouka pega cartões postais prometendo enviá-los para a família todo mês para que saibam que ele está bem. Além disso, ele está em branco porque nem consegue se lembrar dos nomes da família do verdadeiro Pouka. Takumi o incentiva a tentar se lembrar, mas Pouka simplesmente não consegue por causa de como o verdadeiro Pouka morreu. Mudando de assunto, Pouka fala sobre as semelhanças entre seu antigo mundo e este aqui. Embora ele realmente não se importe com as semelhanças, Pouka fica feliz que a região de Geldwood não existe aqui porque a discriminação seria demais. Seguindo em frente, Pouka revela seu antigo nome, a Deidade Cadáver, e diz a Takumi e Misaki que ele precisa rastrear quem queria Pouka morto em primeiro lugar. Takumi sugere perguntar a Lisa, mas Pouka diz que ela teve que manter isso em segredo por razões de segurança. Mesmo assim, ele planeja descobrir por conta própria e só obrigá-la a falar como último recurso. Takumi resmunga mais algumas bobagens antes de voltar para sua mesa para trabalhar. Enquanto Misaki brinca com os esqueletos de brinquedo, Takumi começa a falar sobre os Lemmings, mas rapidamente abandona o assunto para evitar revelar segredos.
Depois disso, eles discutem a verdadeira alma de Polka, que o necromante fundiu com um dos drones perdidos de Takumi do dia anterior. Percebendo o que está acontecendo, Takumi fica desconfiado de Polka, tentando pintá-lo como o vilão por mexer com vidas humanas dessa forma. Antes que ele possa, porém, Misaki recebe um visitante e sai para ver quem é. Acontece que o visitante é um ex-membro da Yakuza que quer proteção por um curto período para não ser eliminado por uma gangue rival. Após ouvi-lo, Misaki recusa, mas quando Polka aparece e aceita o trabalho, Misaki muda de ideia. Mais tarde naquela noite, Misaki, Polka e o visitante vão até um esconderijo de gangue e o observam até que ela fica impaciente. Finalmente, Misaki entra para matar apenas para ser emboscada. Ainda pior, o chamado visitante estava envolvido. Ele atira nas costas dela e revela sua verdadeira identidade. Pensando que terminou com Misaki, o visitante se vira para enfrentar seu pior pesadelo, um Polka enfurecido. Polka, tendo acabado de aceitar pedidos de vingança das almas das crianças que aqueles caras mataram, diz a eles que Misaki ainda não está morta, então a missão de vingança deles falhou. Então ele dá permissão às almas das crianças para fazerem o que quiserem com os desgraçados. As almas conjuram uma bola gigante de terra e esmagam cada um dos gangsters que os mataram. Uma vez feito isso, Polka, o necromante, deixa as almas descansarem em paz. Na cena seguinte, Takumi continua sua operação para fazer Polka, o necromante, parecer o vilão. Desta vez, no entanto, Polka ganha a discussão e faz Takumi parecer um idiota por tentar tanto. Eventualmente, Takumi percebe que ele e Misaki têm sido canalhas o tempo todo. Finalmente, eles encerram a conversa e Takumi vai para algum lugar privado para relatar a Lisa. Depois de ouvir tudo o que aconteceu, Lisa agradece Takumi por sua ajuda e garante a ele que seus homens estão cuidando dos poucos caras que escaparam do ataque anterior. Enquanto isso, Polka e Misaki são vistos discutindo sobre vampiros e transformando-a em um. Após a ligação, Takumi se acomoda e quase faz xixi nas calças ao ouvir a conversa entre Misaki e Polka. Ao atender, a pessoa do outro lado tenta trazê-la de volta ao foco matando Polka. Desta vez, Lisa recusa o pedido e coloca seu relacionamento com o cliente em espera por um tempo até que eles se recuperem. Em outra parte da cidade, Arase e seu parceiro, Iwa, são vistos em um bar familiar fazendo o que fazem de melhor, bebendo. Enquanto Arase tenta implorar aos seguranças que os deixem em paz por não pagarem pela cerveja, Iwa apenas senta no bar conversando com o barman enquanto espera Lisa aparecer e fazer seu trabalho na noite. De volta ao esconderijo, Polka e Takumi discutem os novos poderes de Misaki após sua transformação em zumbi. Aparentemente, ela agora pode paralisar uma pessoa apenas mordendo-a, pois sua saliva contém um fluido paralisante que pode até derrubar Polka. Sem pensar, Misaki morde Polka para testar seus poderes e, em seguida, tenta morder Takumi ao perceber que seus poderes funcionam no pobre rapaz. Takumi se recusa a deixar que ela o morda e foge. Em seguida, dois policiais quase encontram um estranho tentando quebrar a bola, Polka e aquelas almas criadas anteriormente no esconderijo. Eles só chegam lá para encontrar os restos dos anjos de antes. Enquanto isso, Arase cuida dos desgraçados de quem ele tem implorado, e logo é chamado para investigar a cena do crime. Pouco depois de vê-los partir em seu monitor, Takumi continua fazendo perguntas aleatórias a Polka sobre seu antigo mundo. Polka começa a se perguntar se este mundo é tão diferente do dele, enquanto Misaki se gaba de seus novos poderes para paralisar as pessoas. Continuando, Takumi fala sobre a técnica que o necromante usou para subjugar aqueles desgraçados, e Polka diz que ele apenas os incapacitou, mas não os matou. Ao mesmo tempo, Iwa e Arase chegam à cena do crime e se preparam para estudar os segredos sinistros por trás do ataque ao esconderijo. Depois de reunir todas as evidências que precisavam para construir o caso, os dois policiais voltam para a delegacia para informar os novos recrutas. Acontece que Iwa e Arase fazem parte de uma equipe de investigação de elite dentro da polícia de Tóquio, lidando com os casos mais estranhos que a polícia comum não consegue resolver. Quando a reunião começa, Iwa menciona os únicos 3 criminosos que ainda não pegaram. 2 deles, o inseto que cospe fogo, e Lemmings estão diretamente ligados ao incêndio no prédio das crianças e ao nó humano que encontraram no esconderijo na noite anterior. Atualmente, eles acham que o inseto que cospe fogo incendiou o berçário, e Lemmings fez o nó humano, especialmente porque uma pegada encontrada na cena combina com a dele. Quando alguém da equipe pergunta se os esqueletos nos vídeos da internet são reais ou falsos, a terceira parceira de Iwa, uma mulher, confronta o cara e confirma que os esqueletos são reais. Além disso, se fossem falsos, todos aqueles vídeos online seriam inúteis. Ainda assim, eles estão perplexos sobre como as crianças saíram do prédio em chamas vivas e sem qualquer ajuda. Para acalmar todos, Iwa garante a eles que o criminoso é apenas um humano, não algum feiticeiro ou monstro cuspidor de fogo, então eles devem relaxar porque irão pegá-lo como pegaram os outros. Enquanto isso, Polka está ocupado infundindo o espírito do verdadeiro Polka em um tubarão de pelúcia, para que Takumi possa recuperar seu drone. Uma vez que o ritual termina, ele pede à verdadeira alma de Polka um pouco mais de tempo em seu corpo antes que tudo volte ao normal. Quando o necromante e o verdadeiro Polka finalizam seu acordo, Misaki entra na sala e abraça o boneco de pelúcia fofo. Enfim, Takumi pergunta a Polka por que seu boneco de pelúcia ainda não pode falar. Polka explica que ele precisaria de muita mana para criar uma verdadeira corda vocal humanoide.
Felizmente, ele está em um prédio cheio de almas inquietas e espíritos, então coletar mana não deve ser um problema. Confuso, Takumi pede que ele explique, e Pouka diz que ele pode simplesmente absorver os sentimentos negativos das almas presas no prédio e transformá-los em mana. Enquanto conversam, Pouka diz a Takumi que há outro jeito de recarregá-lo. Quando Takumi pergunta como, Pouka diz que eles só precisam comprar pedras preciosas como diamantes, safiras e coisas assim. Isso recarregará sua mana e ele estará pronto para ir. Takumi deixa Pouka terminar antes de arrastá-lo para uma joalheria para ver quão ridiculamente caros são essas pedras no mundo real. Quando Pouka vê os preços, ele fica chocado com o quão caro é apenas uma pedra neste mundo. Antes de sair, ele escolhe uma pedra, compra-a por mais de 3 milhões de ienes e eles saem logo depois. No caminho para casa, Misaki pergunta a ele por que ele não simplesmente rouba a mana de dentro da pedra, e Pouka responde que é porque isso faria o dono da loja perder dinheiro. Takumi se cansa de ouvir os dois adolescentes tagarelando sobre coisas chatas, mas justo quando ele está prestes a pensar em algo mais para fazer, seu pior pesadelo, Arase, aparece e rouba um dos drones de Takumi. Enquanto isso, Iwa e sua equipe visitam o bar da Lisa para interrogá-la e seus funcionários. Após a conversa fiada, Iwa pede firmemente que Lisa lhe conte tudo o que sabe sobre os incidentes anteriores e o envolvimento de sua organização. Como ele não tem um mandado, Lisa escolhe ficar em silêncio. Logo depois de derrubar um dos drones de Takumi, Arase se vira para os dois adolescentes atrás dele e pede desculpas por assustá-los. Enquanto Misaki e Pouka tentam entender o que está acontecendo, ele fala no drone, esperando uma resposta de Takumi. Nesse momento, Pouka se manifesta e repreende Arase por destruir o drone do amigo. Surpreso, Arase se aproxima do adolescente para explicar quão perigoso Takumi é. Ele chama o corretor de informações de o mais baixo dos baixos, e insta Pouka a ter cuidado com o traidor. Depois de ouvir todos os insultos que Arase lançou a Takumi, Pouka fica com raiva e acidentalmente ativa seu poder, o que não só empurra Arase para trás, mas também o deixa ainda mais curioso. Após desviar do primeiro golpe, Arase fica super interessado em Pouka e exige que ele se apresente. Takumi imediatamente percebe o truque de Arase, então avisa Pouka para não responder ou mostrar seus poderes a Arase. Ouvindo isso, Pouka se mantém quieto enquanto Arase continua repreendendo-o por andar com estranhos perigosos. Pouka responde a uma das perguntas dele e acaba se complicando ainda mais. Para manter Arase afastado, Takumi liga para ele e tenta afastá-lo do rastro de Misaki e Pouka. Enquanto fala com ele, o corretor de informações posiciona vários drones no beco e ameaça postar vídeos constrangedores dele assediando os adolescentes online se ele não os deixar em paz. Arase admira o talento de Takumi para o dramático e gostaria de poder ver as expressões de Pouka e Misaki ao revelar a verdadeira natureza do corretor de informações. Enquanto Takumi ainda está ao telefone, Arase o expõe como um tagarela que venderia seus próprios aliados só para salvar a própria pele. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Pouka se recusa a julgar Takumi, e em vez disso chama Arase de vilão. Arase nota uma mudança no clima de Pouka, então ele se prepara para uma briga e fica atento ao que está por vir. O que ele não sabe é que Misaki já está atrás dele, pronta para atacar. Quando ele finalmente a vê, já é tarde demais. Misaki dá um chute nele na barriga e sai correndo do beco com Pouka. Depois de se recuperar do chute, Arase o segue, mas eles já se foram. Eventualmente, ele desiste e sai do beco, esperando chegar ao bar da Lisa a tempo. Depois do encontro com Arase, Takumi diz a Pouka que tudo o que Arase disse sobre ele anteriormente era verdade, então ele não deveria se surpreender se fosse traído. Pouka responde que já está bastante acostumado com delatores agora, então não é grande coisa. Takumi então faz mais algumas perguntas sobre o antigo mundo de Pouka e ele as responde. Na próxima cena, Arase aparece na delegacia e pede a sua parceira, Aikawa, para verificar a pegada em seu estômago no banco de dados. Aikawa fica um pouco surpresa ao ver a pegada de uma mulher em sua barriga, mas depois percebe que não é surpreendente, já que a pegada coincide com a que encontraram na cena do crime mais cedo. Quando Arase ouve isso, ele sorri, sabendo que encontrou outra pessoa de interesse para seu novo caso. Durante a próxima reunião, dois outros policiais aleatórios da delegacia estão conversando sobre as coisas malucas que viram os Lemmings fazerem ao longo dos anos. O policial mais velho conta aos mais jovens sobre a vez em que viu Lemmings derrubar 8 caras armados com metralhadoras que estavam todos atirando nele. A coisa mais louca sobre esse criminoso é que ele nem tentou desviar das balas. Ele simplesmente deixou-se ser atingido enquanto quebrava o pescoço de cada um deles naquela briga. Então, lutar e capturar um criminoso como Lemmings é realmente algo que deve ser deixado para os profissionais. Naquela época, Iwa é visto bebendo até ficar embriagado, esperando que Lisa revele alguma informação útil sobre qualquer um dos 3 criminosos psicopatas atualmente à solta. Depois de murmurar um monte de bobagens pela 100ª vez naquela noite, Iwa começa a falar sobre os esqueletos no prédio em chamas. Pelas informações que ele estava deixando escapar, Lisa e os outros podiam perceber que Iwa suspeitava que algo estranho estava acontecendo dentro do prédio deles. Para desviá-lo do rastro de Pouka, eles precisam avisar o adolescente para não aparecer no bar sem avisar. Infelizmente, antes que possam avisá-lo, Pouka e Misaki entram no bar. Iwa os vê imediatamente e os avisa sobre bebidas alcoólicas para menores de idade. Mas quando recebe uma mensagem de Arase descrevendo sua nova pessoa de interesse, ou seja, Misaki, Iwa fica curioso e começa a fazer perguntas.
Enquanto isso, Arase e um grupo de capangas da força estão secretamente indo em direção ao bar e Takumi os vê chegando. Enquanto ele tenta ligar para Lisa para avisá-la sobre Arase e sua turma, Misaki está fazendo amizade com seu novo colega, Iwa. Pouka também é vista desfrutando de um copo de suco de laranja quando Arase aparece no bar e entra diretamente. Misaki o reconhece e o chama de tarado por assediá-la antes. Iwa continua com a brincadeira por um tempo, então fica sério, se levanta e começa seu interrogatório. Quando estão prestes a começar a interrogar as crianças, as luzes se apagam e Pouka faz de tudo para tirar Misaki de lá. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Pouka sente um formigamento agudo na garganta e olha para o teto para ver o horror se desenrolando. Acontece que Lemmings estava na mesma sala com eles, e a aura que o desgraçado emanava até assustou o necromante por sua vida. Lemmings leva seu tempo para observar seus alvos antes de atacar. Pouco antes de tudo explodir, Lisa e os policiais tentam descobrir o que Lemmings está planejando. Arase, no entanto, fica impaciente esperando enquanto um dos mais procurados está bem ali. Quando o confronto começa, Misaki adverte Pouka para não subestimar Lemmings. Pouka, sentindo o clima perigoso emanando de Lemmings, fica em alerta. Logo, a sala inteira entra em caos quando Lemmings faz a primeira vítima, derrotando policiais um após o outro antes que as luzes voltem. No meio da briga, Arase identifica Lemmings e consegue encurralá-lo perto do bar. Lemmings, no entanto, ignora Arase por enquanto e se concentra em seu alvo principal, Misaki. Acontece que Lemmings de alguma forma se infiltrou no escritório da polícia no início daquele dia para investigar a quem pertenciam as pegadas que encontrou na cena do crime. Uma vez que ele descobriu que as pegadas pertenciam a Misaki, ele planejou todo esse ataque apenas para capturá-la. Então, depois de segurar o Arase, ele agarra Misaki e se prepara para fugir. Pouka tenta salvar Misaki, de quem ele gosta, mas se impede de usar todo o seu poder para não chamar atenção. Ao olhar mais de perto para seu atacante, Pouka percebe que Lemmings não é mais humano. Ele superou todos os humanos daquele mundo, e é muito mais forte do que o nível básico de Pouka. Para evitar suspeitas, sua única opção é fugir para salvar sua vida. Mesmo assim, Pouka não consegue se obrigar a simplesmente deixar Misaki, então ele usa seus poderes de necromante no escuro para atacar Lemmings e resgatar Misaki. Lisa apaga a vela que acendeu anteriormente para dar a Pouka algum tempo para atacar e alcançar Lemmings. Nos minutos seguintes, Pouka lança tudo o que tem contra o cara, mas nada funciona. Eventualmente, Lemmings recaptura Misaki e pausa a luta para fazer a ela algumas perguntas sobre o idiota que está atacando. No início, Misaki se recusa a falar qualquer coisa, mas então ela desperta e engana Lemmings para que ele baixe a guarda enquanto ela morde seu dedo, na esperança de paralisá-lo com seu fluido paralisante. Infelizmente, as bandagens de Lemmings são muito resistentes para ela conseguir morder. Apesar disso, Misaki ainda esfaqueia Lemmings na perna com um garfo coberto com sua saliva. Logo depois, Pouka se levanta para acabar com o criminoso louco. Ele atinge Lemmings com um de seus feitiços de necromante mais fortes e termina a luta ali mesmo, e toda a ilha do bar fica quieta com lixo por toda parte. Iwa e Arase reclamam sobre como as coisas se desenrolaram e como estavam despreparados para este criminoso. Lisa, por outro lado, se aproxima para acalmá-los, para que não destruam o lugar novamente. Em outro lugar, Lemmings está no escritório do seu chefe, fazendo um relatório para o líder da organização criminosa para a qual trabalha. Depois de relatar o que aconteceu no bar, Lemmings, que não pode falar, se aproxima de seu chefe e aponta para uma foto na mesa, como se estivesse tentando dizer algo. Como ele não pode falar, o chefe faz o possível para entender o que seu melhor agente está tentando dizer. Enquanto isso, Misaki e Pouka estão conversando com Takumi sobre Lemmings, o criminoso que atacou o bar ontem, com Takumi chamando o louco mudo de um assassino silencioso, mas mortal, que pode entrar e sair de qualquer prédio sem deixar vestígios. Uma vez que essa conversa termina, Takumi menciona a mana que Pouka usou para expulsar Lemmings na noite anterior, e Pouka assegura que ele já se recuperou. Depois de desligar, Pouka agradece a Misaki, pois estão prestes a atravessar a rua, por protegê-lo de Lemmings lá atrás. Misaki diz a ele para não se preocupar com isso, ela estava apenas retribuindo por ele tê-la trazido de volta à vida em primeiro lugar. Ao ouvir isso, Pouka lembra-se de uma lição de seu mestre de mais de um século atrás sobre ajudar os outros e não esperar nada em troca. Depois dessa rápida lembrança, Pouka toma a decisão e humildemente pede a Misaki, Takumi e ao verdadeiro Pouka que o ensinem mais sobre este mundo estranho para que ele não se meta em problemas novamente. Mais tarde naquela noite, o chefe dos Lemmings descobre que Pouka ainda está vivo. Com essa nova informação, ele faz novos planos para recapturá-lo e, se possível, matá-lo novamente. No dia seguinte, Pouka tem uma ideia de negócio e a apresenta para os seus amigos de casa. Antes de chegar ao ponto principal, o bobo mostra aos amigos os outros truques que pode fazer com suas habilidades de necromante. Para provar, ele possui a caneta de Misaki e a faz escrever algumas coisas estranhas no papel à frente deles. Se funcionar, Pouka planeja abrir uma loja de magia para vender coisas possuídas aos clientes. Takumi, que parece ser o único são lá, chama sua ideia de besteira e diz para ele pensar em outra maneira de ganhar dinheiro. Justo então, a caneta possuída tem uma ideia brilhante e incentiva Pouka a abrir um negócio de leitura de fortuna. Uma semana depois, Pouka consegue arrecadar 100 mil ienes apenas dizendo a pessoas iludidas o que devem comer para encontrar o amor de suas vidas.
Enquanto contava os ganhos da semana, a Caneta teve outra ideia brilhante para aumentar o golpe e torná-lo mundial. Eles usariam os poderes de Polka para se comunicar com parentes falecidos daqueles que querem suas fortunas, ler e manipular o espírito para trollar os bastardos gananciosos ou ajudá-los. Takumi pra bem, ali para lembrar a Caneta que Polka é um homem de paz, então levar golpes e violência longe demais pode afetar sua missão no mundo deles. O necromante para de pensar por um momento e decide compartilhar os lucros com todos, incluindo Polka, que não fez nada para ganhar o dinheiro. Enquanto a discussão continua, Takumi conta ao necromante sobre a vida secreta do verdadeiro Polka como um filho rico mimado. Mas antes que ele possa terminar, o sobrinho e a sobrinha do verdadeiro Polka, Kazuki e Shizuki, aparecem para dizer oi ao tio há muito tempo desaparecido. Fake Polka congela e faz o seu melhor para se livrar dessas crianças irritantes. Ele até revela seu apelido de outro mundo, achando que vai assustá-las, mas infelizmente o cérebro de Kazuki já estava funcionando. Então ela vai direto ao assunto e pede ao tio para ler a sorte sobre seu futuro. Em vez de ceder à criança mimada, Polka apenas diz para ela voltar no dia seguinte. Isso irrita tanto Kazuki que ela chama todos na sala de camponeses e avisa para não mexerem com ela. Takumi, que já lidou com crianças ricas sem classe antes, chama a atenção dela por suas besteiras e quase a faz revelar seu nome. Felizmente, os homens dela e os guarda-costas negros a impediram de revelar muita informação, pois não sabiam o que Takumi poderia estar tramando nos bastidores. Kazuki tenta prolongar as coisas, mas então Polka se levanta e a interrompe antes de abraçá-los. Enquanto está nisso, ele vê um fantasma implorando-lhe para cuidar das crianças e promete fazer o que precisa ser feito antes de dispensá-los. Após a estranha reunião com as crianças, Polka conversa com Takumi sobre isso, chamando o fantasma de protetor com um toque de loucura. Takumi pergunta se ele pode confiar completamente no fantasma, e Polka diz que não importa. Em seguida, Takumi entrega a Polka um arquivo contendo informações sobre o grupo Shinoyama e diz para ele aprender o máximo possível sobre eles antes da visita no dia seguinte. No arquivo, o necromante descobre que o verdadeiro Polka é na verdade o filho de Rosan, o atual líder do grupo, e também está prestes a herdar uma grande quantia de dinheiro se algo acontecer com Rosan. Foi nesse momento que eles perceberam por que alguém queria ele morto, já que ainda não descobriram quem é, Polka será extra cuidadoso durante sua visita. Antes que o dia termine, no entanto, Takumi e Polka escolhem Misaki para ser seu guarda-costas no dia seguinte. Aquela noite, os gêmeos encontram seu terrível tio, Takeru, que também é o chefe do Lemming. Takeru os repreende por estarem fora até tarde e então pergunta sobre o tio deles. Eles contam o que sabem, e Takeru diz que está ansioso para ver Polka no dia seguinte. Ele também os avisa para terem cuidado, já que não sabem o que pode acontecer quando Polka aparecer na casa deles. Muito tarde naquela noite, Rosan em pessoa ouve notícias do retorno de Polka para casa e está ansioso para ver seu filho novamente. No dia seguinte, Polka sai da base cedo e chega na mansão da família Shinoyama no horário. Quando ele chega lá, ele encontra aqueles dois pestinhas de ontem, Kazuki e Shizuki, que lhe dão uma calorosa recepção. Polka percebe uma aura fantasmagórica ao redor deles, implorando para que alguém ajude as crianças, mas ele mantém a boca fechada. Logo depois, Takeru, que também é sobrinho de Polka e presidente da Shinoyama Security, aparece para oficialmente recebê-lo. Antes de deixá-lo entrar, Takeru pergunta a Polka sobre sua jornada de autodescoberta e Polka diz que já superou isso por enquanto. Então ele pergunta sobre Misaki, a jovem ao lado dele. Misaki se apresenta com tanta classe que até mesmo Polka, o necromante, fica surpreso. Após aquelas apresentações constrangedoras, Takeru e as crianças levam Polka e Misaki até a sala de jantar da mansão para o café da manhã e uma conversa. Takeru começa perguntando a Misaki sobre o negócio da família dela, mas ela diz que está enterrado desde que seus pais morreram antes que ela pudesse assumi-lo. Takeru oferece suas condolências e se desculpa. Enquanto isso, Polka se lembra de seu encontro com Takumi na noite anterior. Aparentemente, Takumi queria que Polka entendesse a dinâmica estranha da família Shinoyama e quão suspeita a empresa de segurança deles poderia ser. Ele avisou Polka sobre Takeru, o chefe da segurança da família, e disse para nunca subestimá-lo. Polka sai de seu flashback quando Kiri, a esposa de Takeru, entra para confortar Misaki. Takeru corrige sua esposa e diz a ela para não piorar as coisas para a família de Misaki. Misaki mantém a compostura, deixando Polka se sentindo deslocado. Enquanto ele tenta manter a calma, Kazuki aparece atrás dele e pergunta sobre o estranho boneco de pelúcia. Nesse momento, Sayo, a única desempregada da casa, aparece e explica tudo sobre o brinquedo. Acontece que Sayo é fanática por tubarões, o que explica muita coisa. Enquanto ela fala sobre tubarões, algum outro parente aleatório diz oi e dá as boas-vindas a Polka de volta. Logo, Polka pergunta onde estão todos os outros e os gêmeos dizem a ele que a maioria deles está no exterior. Enquanto eles estão apresentando todos os outros da família, o chefão em pessoa, Rosan, aparece e diz ao filho para ir falar com ele. Antes que Polka possa se mover, o parente aleatório de antes tenta falar com ele, mas Rosan o silencia e volta sua atenção para seu filho pródigo. Depois que o parente distante sai do caminho, Polka se aproxima de seu suposto pai e pede desculpas calmamente por ter saído. Rosan age de maneira normal e convida seu filho para seu escritório para uma conversa particular. Um pouco depois do café da manhã, os gêmeos estão andando pelo corredor, desapontados que Rosan foi tão calmo com Polka.
Eles não percebem que o fantasma está bem atrás deles, implorando para que alguém os salve do incêndio. Enquanto isso, Rosan está se divertindo com seu filho em seu escritório particular. Depois que termina uma conversa fiada, ele fica sério e manda o impostor se revelar. No começo, Polka tenta fingir-se de bobo, mas Rosan diz para ele parar de enrolar e ser sério. Agora, Polka tem uma katana em sua garganta. Sem outra escolha, ele se revela, impressionado com quão perceptivo o pai é. Rosan continua a conversa perguntando se o verdadeiro Polka ainda está vivo, mas antes que ele possa responder, o necromante sente cheiro de fumaça. Ele se levanta e pede a Rosan para deixá-lo ir para que ele possa salvar os gêmeos de morrer. Rosan vê a urgência nos olhos de seu filho, então o deixa ir e Polka pula pela janela. Logo após ele sair, Rosan conversa com o assassino escondido no teto e alguns segundos depois, uma explosão abala a mansão. Na cena seguinte, um flashback explica o que aconteceu na noite em que a babá de Kazuki e Shizuki, Suzuka, morreu. Naquele dia, as crianças exploraram a floresta. Mas então Shizuki deixou cair a bolsa e Suzuka correu para pegá-la. Lá, ela encontrou o parente louco de antes conversando com um inseto que cospe fogo e fez um barulho. Percebendo que estavam sendo observados, o gordo desgraçado interrompeu sua reunião com o criminoso e perseguiu Suzuka, que correu de volta para a mansão para avisar a todos. Infelizmente, o inseto que cospe fogo a pegou e a queimou até virar cinzas. O gordo desgraçado passou isso como uma explosão, e Suzuka nem percebeu que estava morta até que fosse tarde demais. Pouco depois da explosão, alguém apareceu para levar os gêmeos para um lugar seguro, e eles o seguiram cegamente sem verificar quem ele era. No centro de detenção da cidade, Iwa e Arashi foram para a sala de interrogatório para falar com Phantom Solitaire, um psicopata sob custódia cujo verdadeiro nome é Sorimura ou Sori. Na reunião, Iwa perdeu tempo reclamando com o criminoso antes de mostrar um vídeo de esqueletos no prédio em chamas. Ele então pediu ao criminoso para explicar o que aconteceu lá, pois o incêndio era anormal. Tendo visto a mensagem habitual do inseto que cospe fogo em cenas de crime, Iwa explicou sua teoria ao idiota. Enquanto isso, Kazuki e Shizuki perceberam que algo estava errado com o cara que os levava para um lugar seguro quando foram a lugares desconhecidos. Infelizmente, o homem não os deixou escapar, revelando sua verdadeira natureza e se preparando para o banquete. Quando estava prestes a matar as crianças, Misaki apareceu e o espancou. Depois, ela garantiu ao espírito que estava ali para proteger as crianças. Segundos depois, o criminoso removeu seu rosto falso e reconheceu Misaki como uma das assassinas de Lisa. Misaki tirou as crianças da sala antes de discutir com o cara do rosto deformado. Depois de se insultarem, o criminoso atacou Misaki com fogo e eletricidade. Misaki desviou e revidou quando necessário. Nos minutos seguintes, Misaki usou sua arma favorita, a barra de ferro, e lutou contra o criminoso. O fogo se espalhou pelo porão, prendendo as crianças. Sem ter para onde ir, eles deram as mãos e prometeram pedir desculpas a Shizuka quando tudo acabasse. No último minuto, Polka apareceu e os salvou. Depois de uma conversa motivacional, Polka os deixou sair, deixando a limpeza para Takeru, que chamou seus assassinos para lidar com o responsável. A vários quilômetros de distância, as forças especiais de Takeru capturaram e prenderam o safado gordo de antes. Após escapar do porão, o inseto cuspidor de fogo, com uma nova face, tentou fugir. Desta vez, Polka expôs sua verdadeira identidade. Pouco depois, Misaki o espancou novamente. O homem continuava a se levantar, Polka ofereceu-lhe uma chance de confessar e corrigir seus erros, mas o cuspidor de fogo continuou a lançar fogo de suas garras. Polka evitou revelar seu verdadeiro poder à família Shinoyama, que o bastardo confundiu com fraqueza. Felizmente, Lemens apareceu e o nocauteou, levando-o sob custódia. Após sua captura, Takeru e seus assassinos torturaram o parente gordo por se opor à família Shinoyama. De volta à delegacia, Phantom Solitaire chamou a mentira de Iwa, dizendo que o ato de cuspir fogo era falso, feito com adereços de mágica. Iwa ficou quieto para pensar. Enquanto o falso criminoso que cuspiu fogo foi transportado para a instalação de detenção, o verdadeiro inseto que cuspiu fogo apareceu e o queimou por dentro. Felizmente, nenhum policial se feriu enquanto o verdadeiro inseto que cuspiu fogo atravessava a ponte. Logo após o incêndio, Misaki e o falso Polka se encontram com o pai dele no quarto para continuar a discussão. Antes de dizer qualquer outra coisa, Polka pede a Rosan um pouco de privacidade. Impressionado com suas habilidades de detecção, Rosan esvazia a sala. Depois disso, eles continuam a discussão e Polka conta a verdade sobre sua identidade e de onde ele veio. Ao mesmo tempo, Takeru é visto em um lugar escuro, agradecendo a Lemens por salvar os gêmeos. Mas então Lemens avisa que Polka chegou primeiro. Enquanto ele explica isso, Rosan finalmente entende algumas das coisas estranhas que percebeu desde a chegada de Polka. Continuando, ele desembainha sua espada, aponta para a garganta de Misaki e pergunta para confirmar se ela realmente matou seu filho. Quando Misaki diz corajosamente que sim, Rosan fica chocado com o quão confiante ela é. Ele fala por alguns segundos antes dos bichinhos de pelúcia Sharkboard pularem do pescoço de Polka para proteger Misaki, da mesma forma que o verdadeiro Polka faria se estivesse lá. Isso convence Rosan, então ele pergunta ao bichinho de pelúcia se ele realmente é o verdadeiro Polka. Depois de alguns acenos de cabeça, o velho apenas ri e continua falando sobre como a ideia era absurda. Eventualmente, ele se acalma e apresenta ao falso Polka alguns de seus robôs que ele pode possuir.
Ao verificar os robôs, o verdadeiro Polka reserva um deles, o que surpreende a todos. No final, Rosan permite que a alma de seu filho fique com eles na casa segura. Quanto a Misaki, ele a libera da responsabilidade por salvar os gêmeos do incêndio anterior. Polka agradece ao pai pela ajuda e parte. Cerca de 30 minutos após a reunião, Rosan pensa em como tudo aconteceu. Ele percebe que Misaki é uma agente de Lisa, então é melhor deixá-la em paz. Além disso, se alguém da família está atrás de Polka, então cabe a ele descobrir. Momentos antes de sair da mansão, Polka liga para Takumi e o informa sobre tudo o que aconteceu naquele dia. Takumi o repreende por contar a verdade a Rosan, mas Polka não está muito preocupado com isso. Após a ligação, Misaki segura o bichinho de pelúcia e pede desculpas sinceras por ter tentado matá-lo inicialmente. Para a surpresa do necromante, o bichinho de pelúcia estava tranquilo com Misaki. Logo em seguida, os gêmeos aparecem para agradecer a Misaki por ter salvado suas vidas anteriormente. Quanto ao motivo de terem agido com tanta frieza com ela, as crianças dizem que estavam com medo e não queriam parecer fracas. Misaki aceita suas desculpas e os incentiva a serem mais fortes na próxima vez. Então as crianças se voltam para Polka e também o agradecem por não desistir deles. Polka também se desculpa e os aconselha a continuar vivendo, pois isso fará seu espírito guardião feliz. Com isso dito, Polka e Misaki voltam para casa. Algumas horas depois, Ewa e Arasi descobrem sobre um incidente de fogo com o carro da polícia, e falam sobre o verdadeiro inseto cuspidor de fogo na frente de Suori. Depois de ouvir tudo o que queria, Suri pede a Ewa para mostrar o vídeo do esqueleto, pois agora está mais interessado do que nunca. Ewa tenta fazer com que ele troque informações por isso, mas Suri se cansa e foge da instalação logo após apagar as luzes. Antes que Ewa e Arasi pudessem perceber, Suri já havia ido embora há muito tempo. Momentos depois, Ewa e seu parceiro realizam uma reunião com o resto de sua equipe para discutir a fuga do fantasma Solitaire. Após apresentar os detalhes, um deles pede para Ewa explicar como ele conseguiu fugir bem debaixo de seus narizes. Ewa fica envergonhada e segue em frente para falar sobre os crimes delinquentes que esse bebê crescido cometeu no passado. Embora não pudessem atribuir nenhum assassinato a ele, Suori, também conhecido como o Fantasma Solitário, sempre foi um espinho no lado da nação. Seu crime mais famoso até hoje foi quando ele sequestrou o primeiro-ministro à vista de todos, e todas as outras pessoas importantes do partido político oposto, apenas para criar um mangá de toda a situação. Depois de ganhar muito dinheiro com essa ação de publicidade, o sistema de segurança japonês virou motivo de piada no mundo todo. Um dia, o criminoso que estava envergonhando todos de repente se entregou. Quando perguntado por quê, ele disse que era porque não estava atraindo os verdadeiros mágicos e feiticeiros com suas acrobacias. Naquele momento, todos ficaram chocados com o quão infantil esse canalha era. Depois de assistir o lunático gritar e brigar sobre besteiras, eles o prenderam e o colocaram atrás das grades para sempre. Bem, não por muito tempo, pois ele agora está solta. Em seguida, Polka compra um rádio por 2.000 ienes e o leva para casa para todos ouvirem. Ao sintonizar, eles ouvem algumas notícias de última hora sobre o incendiário que foi morto eletrocutado. Enquanto Takumi luta para encontrar informações válidas online, outro repórter assume a transmissão para informar a todos no Japão que Soramura, o Solitaire fantasma, escapou da prisão. Enquanto isso, Ewa e Arasi veem a transmissão na TV e ficam chocados que Suri conseguiu aparecer na tela em primeiro lugar. De volta à casa segura, Takumi explica a verdadeira natureza do Phantom Solitaire para seus amigos. Ele chama o adulto infantil de um mito urbano que de alguma forma conseguiu se tornar popular na mídia. Naquela época, o repórter de notícias revela ser o verdadeiro Phantom Solitaire o tempo todo e avisa que o Japão deve esperar suas acrobacias em uma semana. Com isso, ele encerra a transmissão e as coisas voltam ao normal. Ewa e Arasi tentam descobrir como Suri conseguiu sequestrar todas as estações de TV de uma vez. Ewa propõe uma teoria e diz que o Grocer deve ter ajudado. Acontece que o Grocer é um corretor de informações criminoso com respostas para quase todas as perguntas lógicas feitas. Agora, o verdadeiro problema que eles têm que lidar é Soori, que é igual a Lisa e pode atrair encrenqueiros de longe. Para lidar com alguém como ele, eles terão que ser muito cautelosos. Naquela noite, Suri finalmente conhece o verdadeiro inseto cuspidor de fogo no topo de um telhado. O verdadeiro inseto, que cobre o rosto com um guarda-chuva, fala com o desorientado Solitaire por telefone. Inicialmente, Suri não conseguia entender por que o inseto precisaria ligar para ele quando estavam a poucos metros um do outro. Bem, o esquisito que cospe fogo diz que está apenas sendo cauteloso. Ele então faz algumas perguntas a Suori para descobrir que tipo de pessoa ele é, e Suri mostra através de algumas demonstrações que é uma pessoa que gosta de desperdiçar coisas, porque acredita que é isso que torna a vida digna de ser vivida. Na cena seguinte, Polka e seus amigos estão conversando sobre Suri, e como ele é famoso em todos os meios de comunicação do Japão. Takumi pergunta a Polka se havia alguém assim no mundo dele, e Polka diz que eles tinham Pirawisu, o dragão venenoso da destruição, que o próprio Shagrua acabou derrotando. Takumi fica interessado e pede para Polka continuar falando sobre as criaturas de seu mundo. Eventualmente, eles começam a pensar que o mundo antigo dele e o mundo deles talvez não sejam tão diferentes afinal. De volta ao telhado, Suri continua desviando de todos os ataques do besouro cuspidor de fogo, certificando-se de deixar o criminoso saber que ele é notório por ser desperdiçador, e que ele adora isso.
Assim que o inseto cospe fogo decide que já ouviu o suficiente, ele começa a dar uma palestra para Sori sobre suas filosofias de vida. Com sua vida em risco, o fantasma solitário pede desculpas por ter sido um idiota, antes de explicar como sua ilusão funciona. Ele aparece no guarda-chuva do inseto e diz que está desapontado por o inseto não ser um ser mágico. O Bug responde que não gosta de contos de fadas. Sori continua falando sobre a nova presença em Shinjuku, que está causando todas essas coisas sobrenaturais, e pergunta ao Bug se ele pretende lidar com isso. O Bug Cuspidor de Fogo diz que sim, e convida Sori a se juntar ao oculto. Em seguida, Pouka e seus amigos ainda estão falando sobre dragões e tudo sobre eles quando de repente ouvem uma batida na porta. Quando a abrem, encontram Saoya Shinoyama, a senhora tubarão desempregada e outra criança parada ali. Surpresos, eles perguntam à senhora desempregada o que ela está fazendo no esconderijo deles, mas ela não explica. Em vez disso, ela simplesmente arrasta seu traseiro rico e mimado para o quarto e joga seu saco de dormir temático de tubarão no chão, como se não fosse nada demais. Quando chega a hora de se explicar, Saio decide se apresentar primeiro e explicar depois. Ela diz que seu nome é Saio e seu assistente é Lei, que também está treinando para ser mordomo. Takumi se apresenta e apresenta os outros dois para a garota mimada. Então Pouka pergunta a Saio por que ela está lá para ficar com eles, e Saio diz que é porque todas as suas coisas de tubarão foram queimadas no incêndio. Misaki zomba dela em vez de sentir pena, então Lei intervém para mostrar a eles uma mensagem do próprio Rozan. No vídeo, Rozan explica a situação na mansão e pede a Pouka para cuidar de Saio e Lai. Antes do vídeo terminar, ele avisa Pouka que agora está de olho no prédio, mas é só para proteção, então Pouka não deve se preocupar. Pouka usa sua magia demoníaca e sente algumas outras pessoas por perto. Ele permanece calmo, mas começa a se perguntar se Saio é quem está tentando matá-lo. Na manhã seguinte, Pouka acorda com Saio emburrada e querendo mais sono. Depois de uma conversa chata com ela, Pouka percebe o quão preguiçosa e tola essa jovem rica é. Eventualmente, ela volta a dormir, e seu chamado mordomo tem que se desculpar por ela. Takumi, que não suporta pessoas preguiçosas, decide limpar um dos quartos não utilizados e transformá-lo em um quarto para Saio e Lei. Saio acorda para reclamar um pouco mais antes de voltar a dormir. Lei, por outro lado, tenta dizer que eles não precisam de nenhum tratamento especial. Em seguida, ele começa a fazer o café da manhã para todos. Pouka pergunta para ele por que foi escolhido como assistente de Saio e Lei dá uma desculpa esfarrapada. Depois Pouka pede para ele contar o que está acontecendo na mansão. Lei diz que a mansão está cheia de policiais agora, então ele deve ficar longe até que as coisas se acalmem. Em seguida, Ewa e Arase vão para a mansão investigar o incêndio do dia anterior. Depois de se apresentarem, eles se encontram com Takeru, que envergonha totalmente a polícia dizendo que eles são inúteis para pegar criminosos. Ele aponta quão perigosos o inseto que cospe fogo e o Phantom Solitaire são para a família Shinoyama, e pergunta à polícia por que ainda não os pegaram, mesmo recebendo muito dinheiro do governo. Ewa e Arase apenas se sentam lá, se perguntando por que Takeru está de tão mau humor. Após a reunião, eles saem e conversam sobre os assassinos que guardam Takeru. Uma vez que descobrem como os assassinos operam, eles decidem lutar contra a família Shinoyama se tiverem a chance. Arase, que não é o mais esperto, pede a Ewa para explicar mais, e Ewa lhe conta sobre Pouka e seu envolvimento nos crimes recentes. Eu acho que Pouka está por trás de tudo, e está disposto a fazer o que for preciso para expô-lo. Enquanto eles partem, Takeru pensa em como lidar com Ewa. Seus assassinos sugerem matá-lo, mas Takeru os pede para esperar e observar sua investigação, porque acredita que Ewa eventualmente revelará os segredos de Pouka. Além disso, eles ainda precisam se preocupar com Rozan tentando proteger seu filho precioso, então podem lidar com Ewa mais tarde. Nessa época, Pouka e os outros chegam com os novos suprimentos para Saio e seu mordomo. Antes do dia acabar, eles se certificam de preparar outro quarto para os novos visitantes e os colocam na cama quando fica tarde. Horas depois, perto da meia-noite, Lei acorda de repente e ouve a conversa no quarto de Pouka e Takumi. Depois disso, ele se levanta e silenciosamente rasteja até a porta de Pouka, xingando e chamando-o de impostor por enganar Rozan a se afeiçoar a ele. Como ele ainda não sabe a verdade, Lei acha que este falso Pouka é um impostor com motivos ocultos. Infelizmente, ele estava errado, mas ainda não sabia. Depois de rapidamente se lembrar de seu último encontro com Rozan, Lei se prepara para derrubar o parasita que está sugando a família Shinoyama. Se as coisas acontecerem do jeito dele, ele também poderá lidar com o verdadeiro Pouka, já que nunca respeitou um fraco como o segundo filho de Rozan. Para dar um pouco de contexto, a história de origem de Lei é explicada, remontando a uma década. Naquela época, Lei perdeu 4 de seus membros após falhar em seu primeiro trabalho como assassino, e seria usado como uma mera ferramenta para cultivar fungos venenosos que seu clã de assassinos usa em suas missões. Felizmente, antes que seu pai idiota pudesse fazer isso com ele, Rozan apareceu e comprou o garoto deficiente como o Batman. Você pensaria que Rozan estava sendo generoso, mas na verdade, ele só comprou o garoto para usá-lo como cobaia em seu mais recente experimento de próteses. Por um tempo, no entanto, Rozan manteve o garoto e o ajudou a continuar treinando até que ele fosse forte o suficiente para se tornar um guarda-costas. Agora que ele alcançou essa posição, Mano não queria que nada a arruinasse. Naquela época, Lei, que ainda está na porta do Pouka, fica em silêncio e escuta a conversa deles lá dentro. Ele ouve Pouka falando sobre um dragão de sua terra natal chamado Malfi, e como ela se casou com um guarda ou algo assim. Lei fica irritado com a conversa e faz uma birra. No entanto, ele para quando começa a ouvir sons estranhos na sala.
Momentos depois, Polka, que já percebeu que o menino está atrás da porta, fala intencionalmente para que ele saiba que está ciente de sua presença. Lei recebe o memorando e interrompe sua vigilância por enquanto. Na manhã seguinte, Ewa realiza outra reunião para discutir Misaki e Polka. Desta vez, eles concentram sua atenção em Polka e todas as coisas estranhas que ele tem feito recentemente. Arase faz suas contribuições para fortalecer o caso e, com o tempo, Ewa revela a localização da nova loja de adivinhação de Polka. Em outra parte da cidade, Soaria é reconhecido pelos seus fãs durante uma parada em uma loja de conveniência. Ele tira algumas fotos até ser percebido pela polícia e ser perseguido por toda parte. Ao mesmo tempo, Polka e Misaki se preparam para abrir sua loja de adivinhação para o dia. Mas quando estão prestes a começar, Ewa e Arase aparecem para verificar suas fortunas com a chamada Polka, a adivinha. A chegada deles arrepiou todos, especialmente Takumi e Ewa. Ele diz a todos para relaxarem e descansarem, pois é hora do almoço. Por lei, eles não podem prender ninguém quando estão fora de serviço, então está tudo bem. Com isso, Ewa pergunta a Arase se ele também quer ter sua sorte lida. Arase diz que não, e todos se mudam para a próxima sala para ler a sorte de Ewa. Uma vez que todos estão sentados, Ewa reclama e provoca o garoto antes de pedir a ele para ajudar a colocá-lo no caminho certo. Depois de ouvir todas as bobagens que o idiota tinha a dizer, Polka ativa sua magia, o que muda a cor dos seus olhos. Ele então infunde sua mana no orbe à sua frente e diz a Ewa que não consegue ver o futuro. Tudo o que ele pode fazer é traçar caminhos e lê-los para ter uma ideia do que está por vir. Lei, ao ver os truques que Polka estava usando para enganar a todos, conclui que o garoto deve ter passado por muitas dificuldades no passado. Apesar disso, o garoto observa os dois tontos que vieram ler suas fortunas e percebe que eles podem ser policiais. Ele memoriza seus rostos para o caso de precisar dedurar mais tarde. Mudando de assunto, Polka continua usando sua magia para descobrir o trabalho secreto de Ewa como membro da Divisão de Segurança Comunitária. Ewa fica chocada que Polka fez sua pesquisa, mas ele não acha que seja magia. Em vez disso, ele sugere que o garoto deve estar usando um fone de ouvido sob o capuz para se comunicar diretamente com Takumi e obter informações. Ao mesmo tempo, Takumi está freneticamente pesquisando na internet mais informações sobre Iwanomi, já que ele nunca soube que o cara trabalhava para a comunidade. Conforme eles continuam, Polka revela a atividade secundária de casamenteiro de Iwan antes de falar sobre uma certa ferida emocional que ele carrega do passado. Neste ponto, Ewa fica sério, suspeitando de algo estranho. Para descontrair, Ewa provoca Polka, pedindo que ele explique como pode curar essa suposta ferida emocional. As coisas ficam sérias quando uma caneta mágica infundida com espírito aparece do nada e rabisca algumas coisas no papel. Ewa observa atentamente como se esperasse que algo acontecesse. Lei percebe o mesmo som que ouviu do quarto na noite anterior e se pergunta se Polka estava praticando o truque de mágica então. De repente, Ewa perde a calma ao ver a caneta desenhar um símbolo sobre o qual ele nunca falou a ninguém. Acontece que um de seus velhos amigos havia contado sobre o símbolo. Antes de queimá-lo, ele avisou Ewa para nunca falar sobre aquele símbolo para ninguém, pois poderia trazer problemas para a própria cidade. Então, como diabos essa caneta de aparência ridícula conhecia o símbolo? Neste ponto, Ewa já está fazendo algumas perguntas ameaçadoras a Polka na cozinha. Polka mantém a calma e responde a elas. Eventualmente, Ewa o deixa ir, paga a ele e sai da loja com seu parceiro. Antes de deixá-los partir, porém, Polka lhes diz seu verdadeiro apelido, o Deus Cadáver, e lhes diz para nunca esquecerem esse nome. Ewa toma nota e sai da sala, deixando Lei se perguntando o que a caneta escreveu naquele papel para fazer Ewa surtar daquele jeito. Ele imagina que o que quer que seja deve estar ligado aos segredos de Polka, e ele vai descobrir em breve. Com isso, ele se oferece para comprar o jantar para a equipe, e só o deixa ir desde que ele compre algumas coisas de tubarão para ela no caminho de volta. Na cena seguinte, Arase e Ewa pegam um arroz de frutos do mar picante e curry num restaurante antes de voltar ao trabalho. No início está quieto, mas depois Ewa se cansa do silêncio e diz para Arase falar. Arase pede para ele explicar o que aconteceu na sala de leitura de sorte. Ewa diz que precisa de tempo para pensar e contará tudo na caminhada de volta. Arase fica tranquilo e aprecia que Ewa volte ao normal. Eles terminam o almoço e começam a caminhar. Mal sabem eles, Lei está secretamente seguindo-os, tentando descobrir informações sobre Polka e os dois. Em outra parte da cidade, dois capangas da Yakuza estão tentando abrir um cofre com algo importante para sua gangue dentro. O armazém deles está queimando graças ao inseto que cospe fogo, mas eles têm que proteger essa coisa. Assim que eles pegam um pedaço de papel, o incendiário os alcança e os queima. Ele deixa sua mensagem habitual na parede e sai, deixando a cena para Sorae, o fantasma solitário. Sorae pega o estranho pedaço de papel e reconhece o símbolo que assustou Ewa antes. Isso lhe dá uma ideia para seu próximo espetáculo público, e ele começa a trabalhar. Horas depois, após Takumi e os outros fecharem a loja, o trio se senta para discutir por que Ewa desapareceu mais cedo. Enquanto Polka explica o que aconteceu, Ewa já está no bar da Lisa, tentando arrancar informações dela. Acontece que ambos conheciam um cara que expôs policiais corruptos e desapareceu há 5 anos. Ewa acha que Lisa está por trás do desaparecimento dele. Além disso, ele sabe que ela tem ligação com Polka, o que ele acha suspeito. Lisa, percebendo a atuação de Ewa, finge-se de boba e pede para ele explicar. Ewa fica ainda mais irritado enquanto tenta explicar a ligação entre Lisa e o amigo em comum deles, Hosorodi.
Ao mesmo tempo, Polka admite conhecer o cara e até diz aos amigos que a alma que ele prendeu na caneta tem um nome semelhante. Ele ainda não tem certeza se é a mesma pessoa. Ao ouvir o nome de Hosorogi, Lisa fica nostálgica e pergunta a Iwa por que ele parece feliz e bravo ao mesmo tempo. Iwa diz que é porque ele tem bancado o palhaço por muito tempo. Mesmo assim, ele está principalmente bravo com Polka por ser amigo de pessoas suspeitas e acha que Hosorogi o recrutou para a divisão de segurança comunitária para crianças. Ele se sente mal por Polka e com raiva de Hosorogi por arrastar pessoas inocentes para as partes complicadas de suas vidas. Ao ouvir isso, Lisa diz a ele que ela só aluga um prédio para Polka e é isso. Ela não está envolvida em nada do que ele faz, mas não vai perder a oportunidade de se conectar com ele. Depois de ouvir tudo isso, Iwa avisa Lisa para ter muito cuidado em seus negócios, mas então Lisa pergunta por que ele tem tanta certeza de que Hosorogi está vivo. Iwa responde que sabe demais sobre ele para ele estar morto. Com isso, ele se levanta e sai do bar depois de prometer desmascarar os desgraçados na força policial que forçaram Hosorogi a se esconder. Lei, após ouvir a conversa, consegue uma nova pista para investigar a relação entre Hosorogi e Lisa. De volta à casa segura, Takumi surta quando descobre que Hosorogi costumava investigar corrupção policial e coisas assim. Acontece que a alma presa na caneta é Hosorogi, e ele conhecia Iwa e Arase. Quando pediram para fornecer o que ele desenhou naquele pedaço de papel, a caneta exigiu 1 milhão de ienes. Claro, isso é absurdo porque uma alma não pode gastar dinheiro, mas então a caneta explica para Polka porque está exigindo ser paga. O caso envolve um de seus arrependimentos. Neste ponto, Polka não tem escolha a não ser fazer o que quiser. Em seguida, Sorai visita o Grocer na prisão para obter informações sobre o símbolo que ele recuperou do esconderijo da Yakuza anteriormente. Nos primeiros minutos, eles conversam sobre troca de informações e ficam sérios quando Sorai mostra o símbolo e pergunta sobre seu significado. Grocer pega o pedaço de papel e começa a falar sobre o preço. Após uma breve história sobre a origem do Grocer, Sorai menciona o quão poderoso o Grocer é ao lidar com informações que poderiam arruinar ou engrandecer nações. Até agora, a única coisa que Grocer não pode negociar são as mentes das pessoas, mas ele está quase conseguindo. Depois de lhe dar um pequeno presente, Sorai tenta desesperadamente fazer Grocer rir. Infelizmente, suas piadas são entediantes, então Grocer apenas lhe oferece 3 palitos de wafer como pagamento por desperdiçar seu tempo. O descarado Sorai pega o pagamento e devora os biscoitos antes de pedir ao Grocer para pelo menos lhe dar uma amostra de informação. Grocer fala por alguns segundos antes de finalmente revelar que um dos traços do símbolo é uma espada. Ao ouvir isso, Sorai pergunta ao Grocer quanto ele tem que pagar para obter esse tipo de informação. Com o dia dele se aproximando rapidamente, a cidade inteira está deitada esperando o que o bastardo planeja fazer. Sawyer acorda ao meio-dia e murmura algumas bobagens antes de notar os dirigíveis flutuando lá fora. Segundos depois, todos, incluindo Polka, veem os dirigíveis lá fora. Polka reconhece imediatamente o símbolo nos dirigíveis como um que ele já viu antes. Misaki percebe a expressão preocupada em seu rosto e pergunta por que ele está tão tenso. Polka diz a ela que é porque aquele símbolo é exatamente o emblema do Império que caiu em seu antigo mundo. Antes de fazer qualquer coisa, Polka para lembrar das lições de seu mestre sobre o emblema do Império e sua criação. Depois desse flashback, o cara se pergunta como Sorai conseguiu um símbolo como aquele, já que ele achava que esse mundo era diferente do antigo dele. Minutos depois dessa façanha ir ao ar, informações e teorias da conspiração explodem online. As pessoas estão se perguntando o que o emblema significa ou se é mesmo para o público ver. A única coisa certa é que algumas pessoas poderosas não querem que esta informação seja divulgada, então eles agem rapidamente para eliminar Sorai. Depois, Arase e Iwa discutem seus próximos passos agora que Sorai e outros criminosos sabem sobre o símbolo. Eles têm quase certeza de que Sorai pode estar ligado às pessoas que fizeram Hosorogi desaparecer há 5 anos, então este símbolo aparecendo agora deve significar que Sorai e outros criminosos o têm como alvo. Por enquanto, no entanto, eles apenas especulam e tentam encontrar provas. Alguns segundos depois, a vovó da enfermaria invade o escritório para dizer a Iwa que ele foi convocado para a sede da polícia metropolitana. Enquanto isso, Sorai está vivendo a vida luxuosa, relaxando em um de seus dirigíveis, lendo o jornal e assistindo vídeos. Enquanto faz isso, ele se lembra do resto de sua reunião com o Grocer quando foi cobrado 3 trilhões de ienes para saber mais sobre o símbolo que ele trouxe para o golpista. Sorai tinha discutido sobre o preço absurdo que o vendedor queria por apenas um símbolo estúpido, mas uma vez que o vendedor explica seu raciocínio, Sorai entende por que ele cobrou tanto. Continuando, Sorai decide descobrir o significado do símbolo por conta própria. Ainda assim, ele planeja pagar o Grocer por sua ajuda depois de conseguir um orçamento para voar zeppelins pela cidade. De volta ao presente, Sorai está relaxando quando, de repente, uma bala de atirador de 1 km de distância explode seu cérebro. Os atiradores, relaxando no topo de um arranha-céu, percebem que atiraram apenas em um boneco. O verdadeiro Sorai está escondido em outro lugar e, apesar de estarem decepcionados por terem falhado, eles mantêm a calma. Momentos após a tentativa de assassinato contra sua vida, o verdadeiro Sorai aparece novamente ao vivo e invade todos os canais de TV do país. Ele ressalta como uma organização conseguiu analisar informações policiais em menos de 1 hora e enviar atiradores de elite para um bom ponto de vantagem para silenciá-lo, tudo por causa de um símbolo estúpido. Se alguém está disposto a cometer assassinato por causa de um símbolo, deve ser mais importante do que parece.
Para descobrir o verdadeiro significado, Soraya oferece uma recompensa, prometendo uma grande recompensa a quem decifrar o código. Depois da transmissão ao vivo, Pouka e Takumi falam sobre limpar essa bagunça. Sayu aparece e exige saber a verdadeira história. Pouka tenta afastar suas suspeitas, mas já é tarde demais. Sayu não é tão ingênua quanto pensavam. Na próxima hora ou algo assim, Pouka conta a ela tudo o que sabe, incluindo coisas sobre seu antigo mundo, esperando que ela pense que é apenas um conto de fadas. Surpreendentemente, Sayu acredita na história simplesmente porque conhece o verdadeiro Pouka tão bem. Para evitar pensar demais, Sayu pula no chuveiro para se acalmar imediatamente após prometer ficar de boca fechada. Logo após ela sair, Pouka pede a Takumi permissão para remover algumas das memórias que Sayu tem dele, a fim de manter o segredo seguro. Takumi pergunta como ele planeja fazer isso, e Pouka explica que usa sua magia para remover fragmentos específicos de memória das pessoas. Ao ouvir isso, Takumi fica preocupado e pergunta a Pouka se foi isso que ele fez com os capangas presos no nó humano no início. Quando Pouka diz sim, Takumi fica com medo dele e menciona Misaki. Segundos depois, eles percebem que ela está desaparecida. Misaki e Sayu voltam para a sala de estar para discutir suas descobertas com Takumi e Pouka. Depois de ouvir tudo aquela besteira que os dois estavam dizendo, Takumi chama Sayu e pergunta se ela foi a responsável por colocar um alvo no verdadeiro Pouka em primeiro lugar. Bem, Sayu fica irritada e diz que nunca faria tal coisa sem transformar o tal parente em comida de tubarão. Quando ela descobre sobre a alma do verdadeiro Pouka presa no tabuleiro de tubarão de pelúcia, Sayu fica deprimida, preocupada com o quão estranhas as coisas estão entre o necromante e o próprio Pouka. Eventualmente, ela implora a Pouka, a necromante, para a transformar num tubarão e deixar a verdadeira Pouka pegar emprestado seu corpo real. Quando Pouka recusa, elas passam a discutir questões mais urgentes. Para começar, eles precisam descobrir seu próximo passo, pois acreditam que uma organização suspeita está por trás do uso deste símbolo. Pouka sente a necessidade de puni-los por profanarem o emblema e usá-lo para fins malignos. Takumi concorda e continua a planejar seu próximo passo. Antes disso, eles falam sobre Souri e tentam adivinhar suas intenções ao tornar aquele emblema público. Takumi pede a Pouka para lhe dizer se alguém do seu antigo mundo veio aqui em primeiro lugar. Pouka diz que não há como ele saber, já que estava ocupado em seu antigo mundo criando seu feitiço de reencarnação. Com o tempo, eles falam sobre a conexão de Pouka com os esqueletos que ele tem usado, e ele diz que libertou alguns deles há muito tempo antes de ser considerado um cara mau. Agora que ele precisa de informações deles, ele se sente mal em voltar e chamá-los porque tem vergonha de mostrar a pessoa em que se tornou. Nesse momento, Sayu apenas diz para ele calar a boca e confiar que os fantasmas vão perdoá-lo pelos seus pecados. Pouka ouve seu conselho e a conversa delas desvia do assunto por alguns segundos. Quando voltam ao assunto, Takumi decide investigar o propósito do símbolo e descobrir por que é tão importante. Enquanto ele faz isso, a caneta possuída avisa Pouka para ter cuidado porque a força policial é mais sinistra do que ele pensa. Em seguida, Ewa chega ao quartel-general da Polícia Metropolitana para ver o superintendente-geral Jiro Takasu. Quando ele chega ao escritório, Jiro comenta sobre o físico de Ewa e pergunta se Ewa tem coragem para fazer o trabalho difícil e resolver o caso. Ewa permanece em silêncio enquanto Takumi e os outros descobrem quem é o superintendente-geral. Hosorodi lhes dá mais informações internas, o que os deixa ainda mais desconfiados sobre o que está acontecendo. De volta ao escritório do chefe, Ewa faz sua proposta e Jiro o bombardeia com perguntas perturbadoras sobre Hosorodi. Ewa reage calmamente, o que surpreende Jiro, que percebe. Como observação final, ele avisa a Ewa para ter cuidado e manter a calma porque os próximos meses serão difíceis para ele. Depois de esclarecer alguns detalhes menores, Jiro fala sobre seu inimigo comum, Shiro. Em outro lugar, o próprio Shiro está em um parque conversando com alguém que ele chama de Nani sobre hackers tentando invadir o departamento de polícia. Assim que ele obtém a informação que quer, percebe que a pessoa é uma vidente. Souri desliga e decide visitar essa vidente para ter sua sorte lida. No dia seguinte, aquele filho da mãe visita a loja de adivinhação de Pouka e ouve um cara aleatório garantindo a autenticidade de Pouka para duas senhoras que estão lá pela primeira vez. Ouvindo o cara, Souri fica esperançoso e espera por sua vez. Enquanto isso, Pouka, enquanto se prepara para o trabalho, pergunta a Takumi se ele encontrou algo útil sobre aquele símbolo popular pela cidade. Takumi diz que ainda não encontrou nada. Ouvindo a conversa deles, a caneta possuída por Hosorodi enlouquece e rabisca algo no papel à sua frente. De acordo com sua explicação, o cérebro por trás de toda essa organização criminosa é na verdade um policial. Ele estava investigando-os há 5 anos, mas eles o pegaram antes que ele pudesse pegá-los. Takumi e Pouka anotam os avisos da caneta e voltam ao que estavam fazendo. Em outra sala, Lei está fazendo o café da manhã para Sayu enquanto escuta a conversa de Pouka e Takumi. Ele percebe a pausa e as marcas na mesa como se alguém estivesse usando um lápis mecânico e fica cada vez mais desconfiado do que os trapaceiros estão planejando. Ao ouvir o nome Hosorodi uma segunda vez em lugares diferentes, fica mais claro para ele que essa pessoa deve ser crucial para sua investigação. Continuando, a caneta lhes conta sobre seu amigo de confiança na força, Ewa, para quem ele passou sua mensagem antes de ser morto. Embora o cara aja um pouco louco, ele garante a eles que o Iwanome, parceiro de Arase, tem o coração no lugar certo.
no Departamento de Polícia Metropolitana, e o Anome realiza outra reunião com seus colegas para discutir o Solitaire Fantasma, o mais recente problema na cidade. Enquanto ele anota algumas coisas clichês sobre o idiota e seu símbolo, bem como seus próximos passos, dois oficiais são vistos falando mal dele, dizendo que ele não é apto para ser líder e tudo mais. Arazi, que pode ouvi-los, mantém a boca fechada e ouve seu chefe. Cerca de 1 hora após abrir sua loja de adivinhação, Polka finalmente encontra o disfarçado Phantom Solitaire. Embora ele possa perceber imediatamente que o velho à sua frente é Sauri, Polka permanece em silêncio. E joga o velho tolo no seu próprio jogo. Depois de enganá-lo, contando-lhe coisas para enganá-lo ainda mais, Polka vira o jogo contra o bobo. Suri já está decepcionado por ter criado expectativas. Quando chega a hora, o velho pergunta a Polka se ele pode fornecer alguma informação sobre o símbolo que está circulando na cidade. Polka olha para o símbolo e finge não entender, antes de finalmente apontar uma falha fatal em seu design. Ele pede para a caneta de Osorodi desenhar o símbolo original no papel à sua frente e consegue deixar Suri intrigado. Ao descobrir sobre esse desenvolvimento, Suri fica tão animado que quase quebra o personagem. A caneta avisa Polka para não ir longe demais e revelar mais informações, e Polka mantém a calma. Assim que Suri está prestes a sair, Polka o chama de volta e pergunta sobre uma garota de tranças sentada em uma cadeira de rodas. Ao ouvir isso, Suri congela porque nunca contou a ninguém sobre essa mulher antes. Polka diz a Suri que a alma da garota já está perdendo a capacidade de falar, mas ele tem certeza de que ela não está feliz com o caminho que ele decidiu seguir na vida. Suri agradece pelo aviso e sai da sala em estado de choque. Lá fora, o homem fica intrigado com os segredos da Polka e fica ainda mais interessado em conhecer a pessoa por trás da máscara e o que ela pode fazer. Ao se preparar para sair, Suri percebe duas mulheres estranhas rondando o local enquanto elas entram na chuva para voltar para casa. Ele nota a capa de chuva que uma delas está usando e observa como é semelhante ao inseto que cospe fogo. Se ele estiver certo, então o Bug também apareceu para ter sua sorte lida. Logo após a reunião com seus colegas, Ewa e Arazi se juntam para discutir a última atualização sobre a perseguição ao Phantom Solitaire, bem como o problema com o símbolo atual que todos conhecem e amam. Arazi pergunta se eles podem confiar em alguém da força com um segredo desses, mas Ewa o alerta para ter cuidado com quem ele se associa para que eles não acabem se escondendo como Hosorodi fez. Além disso, pegar o Solitaire só fará com que aqueles que se escondem nas sombras se descuidem e se revelem, então por enquanto, eles farão seu trabalho e usarão os oficiais à disposição de forma eficaz. Enquanto brindam a um novo começo, um dos dois idiotas que estavam falando mal de Ewa mais cedo aparece para provocá-lo em uma competição de arrogância. No entanto, Ewa percebe o plano deles e lhes dá uma resposta à altura. Perto do final da discussão, o cara quase parte para a briga com Ewa, o que se revela uma péssima ideia para ele porque Arazi o impede e esmaga o braço dele. Mesmo depois que Ewa salvou a pele dele, o idiota ainda não cala a boca. Em vez disso, ele se aproxima de Arazi e tenta fazê-lo sentir-se culpado por uma certa operação clandestina ilegal que ele liderou no passado. Arazi diz a eles que já foi severamente punido por seu erro. Mas antes que o cara possa dizer outra palavra, dois outros oficiais de alta patente, Yatsu e Danjo, aparecem para impedir qualquer conflito crescente. Primeiro, Danjo desloca sutilmente o braço do idiota e depois o ajuda a colocá-lo de volta no lugar. Em seguida, com um sorriso no rosto, ele cumprimenta Ewa e Arazi à sua maneira. Logo depois, o comissário Sênior Rabak aparece para verificar todos naquele andar e Danjo despista eles. Depois de tirar aqueles idiotas da sala, o comissário Sênior pede uma explicação. Ewa o leva para uma sala vazia separada e explica tudo. Ouvindo isso, o comissário diz para ele não se incomodar com aqueles idiotas, pois estavam apenas tentando desabafar. Ewa agradece ao homem por sempre defendê-lo, mesmo quando ele não merece, e sai logo em seguida, prometendo deixar a força policial orgulhosa. Depois de sair, Ewa se junta a outros colegas no corredor para voltar ao trabalho. Ao anoitecer, enquanto lê uma atualização de sua investigação, Lei nota movimento no telhado e sai correndo para investigar. Ao chegar lá, ele encontra o próprio homem, Sorai, delirando como um lunático enquanto declara suas intenções de verificar Polka por si mesmo. Sem dizer uma palavra, Lei se esconde atrás de um canto e lança kunai no simplório. Pensando que o próprio Polka foi quem o atacou, o louco fala e exige que ele se mostre. Lei sai do canto e diz ao velho seu nome. Soraya está desapontado por ver um pirralho tão insignificante para sua vida, mas ele aceita o que pode conseguir. Em meio à confusão no telhado, o falso Polka está adormecido ao lado de seu verdadeiro boneco de pelúcia Polka. O boneco desperta de repente, sentindo algo estranho no ambiente, e olha para cima para ver a familiar escrita flamejante na parede, um sinal de que o inseto cuspidor de fogo está por perto. Enquanto isso, o falso Polka está profundamente adormecido, sonhando com uma lembrança de sua vida passada. Ele está relaxando na biblioteca com seu mestre quando ouve gritos de outra sala. Confuso, o necromante que ele era então tenta investigar, mas seu mestre o acalma, instando-o a se preparar para a queda do Império. No final de seu sonho, ela o chama de criança até o fim, e o avisa para valorizar aqueles que ama, pois podem não estar por perto por muito tempo. Agora inimigo do outro mundo, Polka se sente mal por decepcionar seu mestre.
Depois de um pouco de autocomiseração, Sua Majestade aparece em seu sonho para consolá-lo. Nesse momento, o bichinho de pelúcia o acorda com um sacudir e Polka vê a escrita na parede. Ele se levanta para verificar o cheiro de queimado e percebe que a escrita ainda está quente. Antes que ele possa fazer muito, ele recebe uma ligação de um número desconhecido. Ele atende, e a voz do outro lado pergunta se ele é um filho bastardo de Sabaramon. Ele só ouviu esse termo em seu mundo antigo, então está preocupado que alguém saiba sobre isso. De volta ao telhado, Sorai continua tentando obter uma reação de Lei, mas nada acontece. Lei se cansa das divagações de Sorai e se move para incapacitar e capturá-lo. Sorai inicialmente subestima Lei, mas após o primeiro ataque, percebe que Lei é mais forte do que pensava. Nos próximos minutos, Sorai faz o seu melhor para evitar ser atingido por Lei. A alguns metros de distância, no topo de outro prédio, alguém da equipe de segurança de Takeru o chama para atualizá-lo sobre a situação. Tendo visto evidências em vídeo do que está acontecendo, Takeru envia os Lemmings para o local para lidar com Sorai e Lei. Enquanto isso, a tensão aumenta entre Polka e o inseto cuspidor de fogo, enquanto Polka fica cada vez mais preocupado com o quanto o homem estranho sabe. Ele faz algumas perguntas sobre o velho mundo do homem, mas este diz que não está mais informado. Durante a chamada, o inseto que cospe fogo conversa com seu outro eu para descobrir a verdadeira natureza de Polka. Logo, ele começa a questionar a humanidade de Polka, pedindo que ele revele o que realmente é. Polka, por outro lado, usa sua magia para perceber almas ao redor do prédio, e logo encontra Lei e Sorai no telhado, lutando muito. Depois de outra pausa, Sorai tenta se livrar de problemas com Lei. Lei, no entanto, continua irritado com a lentidão e imprevisibilidade desse idiota. Além disso, o que ele está fazendo no prédio a essa hora? Ele está lá por causa de Polka ou tem algum motivo oculto? Bem, Lei estava prestes a descobrir. Depois de mencionar o nome de Hosorogi, Lei nota a empolgação em Sorai e faz progressos. Sorai, no entanto, elogia o garotinho por mostrar ser útil para ele. Ele diz algo e promete retribuir a Osorod mais tarde. Isso deixa Lei preocupado, pois ele exige que Sorai explique melhor. Sorai logo percebe que foi enganado, mas mantém a calma e mente descaradamente para manter sua história alternativa coerente. Lei vê através de toda a besteira, e se pergunta se um bobo como esse pode representar uma ameaça para a família Shinoyama. Assim que está prestes a começar a segunda rodada, Lemmings aparece e imediatamente destrói a aura no ambiente. Lei percebe a chegada de Lemmings e fica preocupado com a presença dele ali. Ele mantém a calma, apesar de saber que é uma má notícia, e pergunta a Sorai se ele está aliado ao homem misterioso. Sorai continua falando sem parar para se livrar de problemas, mas logo Lemmings decide que já é o bastante. Então ele se volta para Sorai e se prepara para aceitá-lo. Lei vê sua chance e ataca. Enquanto a luta acontece, os capangas de Takeru ficam um pouco preocupados com o pequeno cara atacando Lemmings. No entanto, Takeru garante a eles que não se preocupem com a segurança de Lei, pois ele deixou claro para Lemmings deixar Lei fora da equação. Atualmente, Lemmings está muito obrigado a obedecer suas ordens, então nada está acontecendo com Lei. Nesse momento, Lemmings se lembra de suas ordens e caminha em direção a Sorai para capturá-lo. Lei se sente insultado por ser ignorado, então usa todas as armas ao seu dispor para deter Lemmings. Claro, Lemmings se livra dos ataques de Lei como se não fossem nada e continua avançando em direção a Sorai, que faz uma tentativa desesperada de escapar de seu alcance. Conforme ele continua tagarelando por minutos a fio, Lei logo percebe que Sorai pode não ser amigo de Lemmings afinal. Depois de ouvir o suficiente de Sorai por uma noite, ele decide que vai acabar com os dois apenas pelo bem de sua sanidade. Enquanto a terceira rodada de sua grande batalha está prestes a começar, Yatsu e Danja chegam na casa segura de Polka e encontram um daqueles caras inseto que cospem fogo apenas parado lá, olhando para o prédio. A dupla a chama para uma conversa e se apresenta como policiais. Eles vão direto ao ponto, perguntando o que ela está fazendo nas ruas às 3 da manhã, e a mulher mantém a calma. Enquanto isso, o inseto que cospe fogo desliga o telefone, deixando Polka imaginar o que diabos aquele inseto poderia saber sobre ele. Após trazer à tona mais lembranças ruins de sua vida antiga, Polka, o necromante, fica irritado e decide ensinar uma lição inesquecível para aqueles que mexem com seu império. Ele dá uma pausa para avaliar a situação ao seu redor e, assim que tem certeza de que todos estão presentes, corta-se e usa seu sangue para criar algo que ele chama de transbordamento do submundo, utilizando uma técnica que seu mestre lhe ensinou. Corte para um flashback. O mestre necromante de Polka, também conhecido como o antigo feiticeiro da corte imperial biadiana, Slil Swordflail, está relaxando na terra onde o Império Caído costumava estar. Um de seus amigos, Romelka, aparece e a entedia até as lágrimas com conversa fiada sobre coisas bobas. Quando Slil não aguenta mais, ela cala o idiota e volta a expor sua filosofia de vida. Ela comenta o quanto demora para algumas pessoas amadurecerem, apontando para seu aprendiz, o atual falso Polka, e seu estranho ponto fraco pelas pessoas de quem gosta. Enquanto Romelka insulta Polka por ser um garoto, Slil a interrompe e a corrige, dizendo que Polka não é apenas um garoto imaturo. Ela só o chama assim porque lhe falta vontade própria e vive para aqueles que ama. Então, se algum de seus entes queridos estiver em perigo, ele perde o controle e fica muito mais forte do que antes. As palavras dela ganham vida naquela noite, quando Polka prende todo o prédio em sua rede. A garota do lado de fora percebe a mudança no ar e decide que não quer fazer parte do que está prestes a acontecer.
Antes de sair, no entanto, ela age normalmente e mente para os policiais, Yatsu e Danja, dizendo que está procurando seu cachorro perdido com seu pai. Nesse momento, a outra metade do inseto cuspidor de fogo, o cara, aparece e participa perfeitamente. Quando os policiais perguntam por que ela está usando um casaco de chuva, ela diz que é para não se sujar. Satisfeitos com a história, os policiais deixam os dois irem. Polka, no entanto, percebe todo o fingimento. Ele conhece a verdadeira personalidade da garota, porque se lembra dela estar lá antes, perguntando a ele sobre o símbolo. Para manter seus ratos de laboratório sob controle, Polka, o necromante, expande o alcance de seu templo para cobrir uma grande parte da cidade. Antes de fazer qualquer outra coisa, ele se lembra da primeira vez que seu mestre lhe falou sobre essa técnica arriscada, incluindo a ideia por trás dela e como usá-la corretamente. Segundo ela, se ele configurá-la corretamente, qualquer um sem os olhos do mal terá dificuldade em ver através de seu disfarce. Tudo o que eles podem notar é uma leve mudança na atmosfera. Acontece que ela está absolutamente certa. Conforme Polka se aproxima do telhado, ele faz seus planos para evitar lidar com os lemmings diretamente, e em vez disso foca em Lei e naquele sujeito, Sori. Além disso, ela fica preocupada e pergunta a Polka como ele planeja evitar suspeitas. Naquele momento, Polka pede emprestado os braços das almas que ele ajudou no prédio, e os usa para criar um exército de braços invisíveis. Ainda no telhado, Sori percebe a mudança na atmosfera e decide sair antes que seja tarde demais. Ele tenta atacar Lemmings com um ataque leve, mas Lemmings desvia. Quando ele se aproxima para capturar Sori, os braços invisíveis de Polka o prendem por alguns segundos. Sori percebe as coisas estranhas acontecendo no ar ao redor da casa e aproveita isso. Polka decide ir além. Ele aumenta o alcance de suas mãos invisíveis, estendendo-as bem alto no céu para pegar Sori, que já está voando alto. Yatsu e Danja veem o criminoso do chão, mas estão muito chocados para chamá-lo. Durante os eventos estranhos, um dos homens de Takeru enviou um vídeo para seu chefe analisar. Ao ver o vídeo, Takeru fica chocado ao ver algo assim acontecendo bem na sua cidade. Polka continua mantendo seu mana para manter sua habilidade ativa. Sori logo percebe que o inseto cuspidor de fogo estava usando-o para alguma distração para falar com o verdadeiro Polka. Por agora, ele escolhe perdoá-lo já que está de bom humor. Enquanto observa Sori flutuar para a liberdade, Polka fortalece seus braços invisíveis e estende o máximo que pode para fora do prédio para capturar tanto os Lemmings quanto Sori. Durante minutos ele os persegue, mas no final não consegue capturar nenhum deles. Depois deste desperdício de tempo e energia, Polka se sente feliz por ter capturado um dos insetos que cospem fogo, a senhora. Em outra parte da cidade, um dos policiais corruptos por trás da morte de Hosorogi entra no fórum de policiais corruptos e discute os próximos passos com seus colegas. Tendo percebido o poder oculto que poderia estar em jogo a partir dos eventos da noite, os policiais corruptos decidem garantir o poder para si mesmos. Iwa e Arazi correm para garantir a cena o mais rápido possível para manter o controle. Lisa é informada da chegada dos policiais e se prepara para manter a ordem. Em outro lugar, um homem vestido como servo entra em uma sala escura para saudar uma certa senhora que parece estar apreciando os eventos recentes na cidade. Depois de assistir às mãos gigantes na tela, ela sorri, antecipando o que está prestes a acontecer.